Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal de Gestão em Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Aqui falaremos sobre empreendedorismo, finanças e autoconhecimento, o tripé para ajudar você e sua empresa a ter prosperidade financeira, crescimento e organização. E hoje falaremos sobre os riscos que você corre tendo dívidas bancárias. Sim, existem riscos. Mas antes de ir para o vídeo, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber as notificações. Temos vídeos todos os dias aqui nos cortes, do podcast. Tem um podcast Mais Do Que Finanças que é incrível, vai te ajudar bastante aí no seu negócio. E, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Você ter dívida bancária é normal. Infelizmente, no Brasil, grande parte das empresas e pessoas estão endividadas com altos índices de endividamento. E aí, muitas vezes, você deve ter até pesquisado aí na internet, no Google, aqui no YouTube, como sair das dívidas, ou por quê, né? Ou quais são os riscos, né? E muitas vezes você pode ter chegado numa página onde alguém colocou assim, deixa de pagar, não tem problema, paga lá na frente que vai estar tudo certo. Toma cuidado, porque dívida bancária tem várias consequências, né? Na verdade, ter dívidas no geral, você pode ter consequências, porque o credor, ele não vai deixar isso quieto. Pensa assim, você emprestou dinheiro para mim, eu não paguei você. Você iria deixar quieto? Assim, tá bom, o dia que o Márcio quiser, ele me paga. Não, você vai atrás. E aí você vai buscar mecanismos, né? Se a gente assinou um contrato, você vai executar o contrato. Se eu assinei uma promissória, dependendo quais foram os documentos que eu forneci para você, você vai buscar ali receber. Você vai querer me atacar ali, cobrando, pesquisando os meus bens, pesquisando a minha movimentação e outras coisas. Então, com certeza existe risco. E aí é o ponto de você entender quais são esses riscos para se acalmar e criar uma estratégia. Então, não é simples assim, tá? Tem muita gente colocando muita diquinha aí na internet. Toma cuidado, porque nem sempre essa diquinha ela vai te ajudar, ela vai ser específica para você. Então, eu falo isso com propriedade, que eu atuo nessa área há mais de 13 anos. Hoje eu tenho a 100 Dívidas Bancárias, que é uma consultoria especializada em negociação de dívidas, então a gente faz isso todos os dias. Eu trabalhei dentro de banco por muitos anos, fazendo as cobranças, organizando e estruturando grandes dívidas, então eu consigo ter essa parte prática, toda essa base de vida para poder te ajudar aqui. Na verdade, esse é o intuito do canal, colocar conteúdo para te ajudar na prática, no dia a dia aí, você sair das dívidas. Então, qual que é o primeiro risco que você tem tendo dívidas bancárias? O primeiro risco que você tem é de você nem saber o tamanho da dívida e você não ter um controle ali para entender as garantias, as condições contratadas, os prazos, os juros. Então, a primeira coisa que você precisa ter é informação. Com informação você toma decisão, e uma decisão muito mais assertiva. Então, para tudo e começa a colocar ali numa planilha, anota, escreve quais são os débitos e entende, primeira coisa que pode gerar risco para você, quem são os garantidores desse contrato? O que é garantidor? Alguém que colocou um nome lá falando que se você não pagar, ele vai te ajudar. Ele é uma avalista, ele é um garantidor da operação. É você, é seu sócio, é algum parente. Segunda coisa, quais são as garantias reais? Existe garantia real? O que é uma garantia real? Se você colocou um carro como garantia, uma máquina, um imóvel, dinheiro, aplicação financeira, algum produto que você tinha contratado no banco. Tem banco que faz capitalização como garantia, então é um dinheiro que você comprou esse dinheiro no banco e está dando como garantia. Se você não pagar, a primeira coisa que vai acontecer é eles buscarem aí essas garantias. O avalista, o garantidor, provavelmente ele é garantidor porque ele tem bens no nome dele. Então esse é um primeiro risco de você atrapalhar a vida e a movimentação financeira de terceiros. Então toma cuidado. Outra coisa que pode acontecer de você deixar a dívida vencida é você ter um processo de cobrança, uma monitória ou uma execução. O que é isso? Processo de cobrança. Quando você fica devendo um contrato, o banco tem o direito de ingressar com uma ação na justiça falando assim, justiça, o fulano aqui não me pagou, eu preciso receber esse contrato que ele assinou falando que ele ia pagar desse jeito aqui, faz tantas parcelas que ele não me pagou, eu quero receber meu dinheiro como é de direito. E aí o juiz vai avaliar o pedido, vai entender se você está devendo mesmo, e ele vai te notificar falando, você tem que pagar em tantos dias a dívida para o banco.
E aí você tem que contratar um advogado, colocar ali colocar a defesa, falar se você pagou, se você não pagou, para você seguir o processo. Porém, nessa fase, se você não pagou a dívida, a segunda coisa que pode acontecer é o banco pedir bloqueio da sua movimentação financeira. O que quer dizer isso? Bloqueio de conta. Então ele vai falar, juiz, olha, ele não me pagou no prazo que você falou, então vai lá, bloqueia a conta bancária dele, porque ele tem dinheiro na conta. É o que acontece. Então é o sistema Bassenjude. Então a justiça tem um sistema que ela aperta um botãozinho lá, todas as contas que estão atreladas ao seu CPF ou seu CNPJ ficam bloqueadas naquele momento até satisfazer o valor da dívida. Então vamos imaginar que você tem uma dívida aí de R$35 mil. E esse é o valor da ação. Então o banco fala, juiz, bloqueia a conta em 35 mil para eu receber. A partir do momento que o juiz apertou o OK ali, todas as suas contas bancárias com o seu CPF ou seu CNPJ serão bloqueadas até 35 mil. Se você tiver 50 mil na conta, vai bloquear 35 e vai ficar 15 mil livre para você. Aí o juiz recebe o extrato lá do Bassenjude falando, ó, todas as contas aqui que foram bloqueadas e o resultado. Então a conta do banco tal tinha dinheiro? Não, não tinha dinheiro. A conta do banco Y, Z, F, J, cada banco vai ter ali o valor. E aí, se tiver algum recurso, o banco vai pedir para pegar esse dinheiro para ele. Então ele vai fazer uma petição lá falando, viu, juiz, me devolve o dinheiro que esse dinheiro vai amortizar a minha dívida. Então você tem risco de no dia do seu pagamento o banco comer o dinheiro, risco de no dia de um pagamento de folha de funcionário você ter aí as contas bloqueadas, primeira coisa. Se existem garantias reais, como eu te falei no primeiro exemplo, você tem o risco da penhora das garantias. Então o banco vai falar, ó, juiz, ó, o Márcio me pegou esse empréstimo comigo aqui com a garantia do carro dele, então ele não pagou a dívida, por favor, expeça-se a ordem de busca e apreensão do carro. Esse carro é garantia, esse carro é meu. Então eu vou usar esse carro para pagar a dívida. Então percebe o risco que você tem de colocar garantia nas operações. É muito normal o banco querer te ajudar e falar, viu, vamos ajudar você aqui, ó, junta tudo e me dá um imóvel como garantia. Por quê? Ele não é bobo. Ele vai pegar esse imóvel, se você não pagar, ele toma a sua casa. Quando existe garantia imobiliária, o que é imobiliária? Garantia da sua casa, garantia de um terreno, um galpão, algo que você tenha, um imóvel. Esse tipo de garantia é a mais arriscada que você tem. Por quê? O processo não é um processo judicial. O banco não vai entrar com processo na justiça falando, juiz, por favor, notifica lá, ó, eu quero tomar a casa dele. Esse processo é feito de forma administrativa. O que eu quero dizer com isso? Quando você assina o contrato de alienação fiduciária, você permite colocar esse imóvel como garantia. E aí, se você não pagar, o banco vai no cartório de imóveis e pede a consolidação desse imóvel. Ele fala, ó, banco, ó, cartório, o Márcio está me devendo 3 parcelas aqui, não me pagou, tá aqui, ó, tô pagando as custas aqui, tudo certinho. Se ele não pagar as 3 parcelas de uma vez, eu quero tomar um imóvel. Aí o cartório vai te notificar, vai mandar uma carta para você, ou vai alguém lá entregar um documento para você, falando que você tem tantos dias para pagar a dívida integral, sob pena da consolidação do imóvel em garantia para o banco. O que eu quero dizer com isso? Se você não pagar nesse prazo, que normalmente é 15 dias, 20 dias, depende um pouco aí, você vai perder seu imóvel. Esse imóvel vai ser transferido automaticamente para o banco. O banco é o dono do seu imóvel. E aí o banco vai pegar esse imóvel, vai colocar dentro do patrimônio dele e alguns meses ali ele vai pegar e leiloar o seu imóvel. Então ele vai colocar esse imóvel para leilão, para vender esse imóvel, para pagar a dívida que você deve. E aí, se sobrar alguma diferença, você tem direito a essa diferença. Porém, também é outro caso aqui que posso até fazer um vídeo sobre isso, porque nem sempre o banco devolve a diferença. Você precisa pedir ou processar o banco para receber. Então, muita gente perdeu o imóvel, achou que não tinha nada para receber e tinha dinheiro. Então, precisa ficar muito atento quanto a isso. Mas olha que ruim. Você pegou um empréstimo, deu o imóvel com garantia e perdeu ele para o banco e seu imóvel foi leiloado. E aí, se você mora no imóvel, ou esse imóvel tem alguém dentro dele lá morando, o banco vai pedir para fazer, quem comprar esse imóvel no leilão vai entrar com ordem de despejo ali. Então você vai ter um problema muito grande. Toma cuidado com isso, tá? Qual é o próximo risco que você vai ter aqui? O risco processual, né? Você tem um processo correndo, muitas vezes, dependendo do valor da dívida, o banco vai entrar com o processo realmente. Então,
um processo correndo no seu nome. Você tem a questão das restrições financeiras, então a partir do momento de 60 dias vencido, você recebe a cartinha lá do SPC, Serasa, protestos, então negativando o seu nome nesses órgãos, que inviabiliza você ter crédito no mercado, talvez fornecedor não compre com você, talvez pessoas em cadastros ali não aprovem sua ficha por conta dessas restrições, tá? Então, e o risco de você, se tiver terceiros na operação ali, ter esse tipo de dificuldade. O principal risco para quem tem garantidor é que esse garantidor tem bens, né? Então o banco ele executa você, então nesse processo de cobrança, ele vai lá, cobra, tá, beleza. Se você não tem nada para entregar para o banco, as suas contas não têm saldo, você não deu garantia, e você não tem bens no seu nome, que é a próxima fase, né? Então o banco debitou lá, ele pediu a penhora da conta. Viu se você, aí ele vai ver se você tem bens no seu nome. Então vamos ver se ele tem imóveis no nome, veículos. Se você não tiver, ele vai atrás de quem é seus garantidores. Então os seus avalistas também têm os riscos ali de ter o patrimônio deles sendo bloqueados e penhorados, tá? Então esse é um risco muito grande para você. Beleza? Então são muitos riscos, porém existem situações e estratégias para cada situação delas. Consulte uma empresa específica. Eu vou deixar o link aqui abaixo da minha empresa, a Sem Dívidas Bancárias, uma consultoria especializada nesse tipo de negócio. A gente faz isso desde 2013, negociação de dívida com altos descontos e com segurança, porque a gente conhece os dois lados, né? Então a gente tem tanto uma célula jurídica que vai cuidar do seu processo, se tiver processo, e uma célula de consultores especializados em dívida bancária para te ajudar a reduzir sua dívida. Procure ajuda de pessoas que você confie, não aceite essas diquinhas, né? Superficiais, porque cada caso é um caso. Então, exemplo, a sua situação pode ser diferente da minha, da de outra pessoa, e aí cada situação tem um risco específico. Se você negligenciar isso, pode dar problema. Já vi pessoas que chegaram até nós lá no escritório com as contas penhoradas, com patrimônio de parente bloqueado ali que assinou como avalista. Já vi pessoas que estavam mais preocupados em pagar a parcela do carro e esqueceu da parcela do financiamento. Quando foi ver, o imóvel já era da Caixa, já era do banco. Então toma cuidado com isso. Não é só ficar devendo, e aí tem muita gente que fala assim, mas teve uma pessoa que falou, mas eu estava doente, eu não paguei a dívida porque eu estava doente. Eu não paguei a dívida porque o Covid gerou crise na minha vida financeira. Eu perdi faturamento, aconteceu um monte de coisa. Eu entendo, e a gente pode criar uma estratégia para te ajudar em cada situação. Porém, o banco ele não está preocupado com isso. Se você não pagou, ele vai ir atrás de você. E aí o banco gasta milhões com advogados, com equipe, com jurídico, com cobradoras, com empresas que são especializadas em cobrar você. Então, que você possa inverter a ordem também. Contrate pessoas especializadas para lutar esse jogo para você, jogar esse jogo para você de igual para igual. Não tenta você vencer o banco sem ter uma estratégia ou conhecimento. Então, clica no link aqui abaixo para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Continua aqui no YouTube, que a gente vai colocar conteúdo diariamente para te ajudar. E eu tenho certeza que se você colocar aqui gostei, comentar o que você mais tem sentido para você, compartilhar isso, o YouTube vai divulgar isso para mais pessoas, motiva a gente a fazer mais vídeos e aí com certeza eu posso te ajudar ainda mais. Um grande abraço, te aguardo no próximo vídeo.